Bendiciones a todos los hermanos que están ahí conectados, los que por la gracia del Señor se van a conectar más tarde. Es un momento precioso, hermanos, estar en la presencia del Señor en esta mañana. Quero bendecir tu vida, amém? Se dão conta que he tratado de cambiar um pouco o cenário. Estou agora sentadito, bem cômodo, verdade? Pero a palavra flui de igual maneira, amém? Esse o Senhor quer falar com nós outros nessa manhã. Se você está aí conectado, eu sei que Deus vai falar contigo. Há uma palavra de parte do Senhor para tu vida, como para mim também, verdade? Deus nos habla, Deus nos exorta, Deus nos ensina e instrui para que hagamos sua vontade e que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Amém? Hermanos, nessa manhã, meditando nas coisas do Senhor, o Senhor me leva a pensar, verdade? A detener meus pensamentos nessa obra de transformação que Ele nos... nesta obra em que esse Senhor nos está levando, nos está conduzindo. Eu sei que você aí pode estar imaginando e pensando nesta manhã, como eras tu sem Cristo? Como era tua vida antes de Cristo? Antes de conhecê-lo? Bueno, nem tanto conhecê-lo, porque muita gente lo conhece, pero não camina com ele, verdade? Não tem relação com ele. Então, se vamos reformular a pergunta, amém? Como era tua vida antes de caminhar com o Senhor? Amém? Antes de caminhar com Ele. Conhecê-lo, quizás você lo conhecia, quizás tenido alguma experiência no passado com Deus, alguma sanidade, algum milagre Deus ha hecho em tua vida, quizás participado em algum momento de uma igreja, de uma congregação, enfim, caminasse com gente cristiana, enfim. Pero como era tua vida antes disto? Como eras tu caráter, tu forma de ser, tu forma de pensar? Se algo ha cambiado, eu creio que sim, porque é impossível caminhar com Deus sem passar por um processo de transformação, isso é impossível. A Bíblia nos diz que o Senhor nos põe num processo para que vayamos sendo transformados por sua glória, que sejamos parecidos com Ele, que volvamos a las orígenes, quando Ele nos formou, allá no primeiro homem, donde o Senhor disse que era um homem segundo sua imagem e semelhança. É nesse processo Deus quer levar-nos outra vez. Amém? Evidentemente que não é um processo muito fácil, verdade? Evidentemente que tratando de nós outros não seria nada fácil, mas é Ele que hace, é Ele que promove esses cambios, essas transformações, verdade? Então, repito, não é fácil, ¿por quê? Porque nós outros resistimos, verdade? Nós outros resistimos ao trabalhar de Deus em nossas vidas. A nós outros nos gusta estar como estamos, ser como somos. Estamos contentes, estamos felizes com o pecado, com as atitudes equivocadas e erradas que cometemos. Incluso nos vanagloriamos a vezes, porque somos assim, porque hacemos isso, porque somos el outro, verdade? Aunque, claro, há coisas que não estamos contentes, pero outras sim. Amém? Pero já quando o Senhor nos alcança, porque Ele que nos alcança, Ele que se nos revela a nós outros, não somos nós outros que vamos a Ele, Ele vem a nós outros. Amém? Diz que não fomos nós outros que escorrimos a Ele, senão Ele nos escorreu. Para, a partir daí, começar esse propósito de transformação, de regeneração, de restauração, começando evidentemente por la salvação. Com a salvação vem todo um paquete de atividades, de processos, de etapas, onde Deus nos mete para ir parecendo mais e mais com Ele, com seu Filho amado. Eu meditava, hermanos, em isso, em o livro de Mateus, capítulo 17. Nós vemos o passagem, capítulo 17 de Mateus, habla de la transfiguração, quando Jesus levou a um monte a Pedro, Jacob e Juan, verdade? Você conhece a palavra, não vou ler toda porque é muito conhecida.
Diz a palavra que o Senhor los levou a um monte para orar e ali se transfigurou em presença de eles. Se transfigurou, derrou não derrou seu corpo físico, evidentemente que não, pero sua glória escondeu sua humanidade. Ele foi tão lleno, reflejou tanto a glória de ele mesmo, que la dejada en el cielo, verdade? Que seu corpo, sua humanidade desapareceu. E lo que os discípulos veíam era um grande resplendor de luz, uma glória tremenda como nunca antes vista por eles, verdade? Por quê? Porque a humanidade de Cristo desapareceu. Esse corpo mortal, corruptível, desapareceu porque a glória do Senhor vino sobre ele. Então se diz que ele se transfigurou delante de eles e resplandeceu seu rosto como o sol. Uau, que tremendo, irmãos. Diz que seus vestidos se fizeram blancos como a luz. E aí aparece Moisés e Elias a conversar com o Senhor. Sabemos toda a conversação, os dias que antecediam aí os tempos, a sua ida a Jerusalém e depois disso a crucifixão e todo o demais. Então, se claro, isso deixou esses homens extasiados, estupefatos, verdade? Quedaram atônitos, sem como explicar isto, verdade? Mas era Jesus apresentando-se a eles como ele é. Ele não era esse humano, estava em um corpo humano temporalmente para cumprir um propósito de salvação, pero sua glória era ele mesmo que estava aí. E evidentemente que os homens aí quedaram extasiados, atônitos. Pedro todo contente: Senhor, melhor hagamos aqui uma enramada e nos quedamos aqui porque isso está bonito, está lindo, está hermoso, nos gusta ver isso. Pero o Senhor estava mostrando a eles, entre outras coisas, evidentemente que eles não o entenderam a princípio, está mostrando a eles, irmãos, como seríamos nós outros depois de ser transformados por Ele. Em realidade, está mostrando a eles e a nós outros seres humanos como realmente somos. Não somos isto aqui que tu vês. Não somos essa aparência, essa fisionomia humana, física, natural. Não somos isto. Somos espírito, verdade? E quando o Senhor disse na palavra que Cristo venga por seu povo e que seamos transformados, como ser transformados em lo que realmente somos desde o princípio? Somos espírito, amém? Estamos nesse invólucro, verdade? Nesse corpo, esse caparazão, para mientras, hasta que cumplamos um propósito, hasta que se estabeleça o tempo determinado por Deus, e depois de isso, vamos ser como Ele é. Assim disse sua palavra, amém? Então, Jesus hace isso, claro, foi tremenda essa visão para eles, quedaram aí como explicar todo isso. Muito bem. E esse é o processo, irmãos, final, o resultado final ao que o Senhor nos quer levar, a todos nós outros. Tu que estás aí escutando, talvez não estejas contente com tua fisionomia, com tua aparência, verdade? Isso é muito dado às mulheres não les gusta porque há uma diantita aí na pança, porque a pernita é mais grossa, porque está gordita, porque se sente muito flaca, ou porque sua aparência não é como lhe gostaria que fosse, porque seu nariz quisera ser uma operação corretiva, uma plástica, porque seu olho, porque seu pelo, sabe? As pessoas às vezes não estão contentas com sua fisionomia, com sua aparência, aí correm aos médicos a ser processos às vezes dolorosos de cirurgias plásticas, verdade? Para transfigurar-se, para transformar sua aparência, llenam as academias, aos ginásios para hacer exercícios, gastam milhares de dólares anualmente para hacer coisas com tal de transformar sua aparência, verdade? E sua aparência física é o menos que importa, irmãos, para nós outros. Deus vê nosso coração. Ele vê algo que está em nós outros, que nós outros não lo vemos, mas sentimos e sabemos que está. Se tu caminhas com Cristo, tu tens uma excelência de parte de Deus dentro de ti. O Espírito Santo de Deus está dentro de ti. Amém? Então, se não seja tão exigente com tua aparência, evidentemente temos que cuidar-nos, verdade? Claro. Devemos cuidar nosso corpo, cuidar nossa fisionomia, nossa saúde, devemos cuidar, evidentemente, não estou dizendo que não.
pero não devemos deprimir-nos, estar ansiosos e desesperados porque me gostaria ser bonita como a fulana, os olhos do sotano, o corpo daquela irmã que é linda e hermosa, aquele varão. Não, irmãos, tranquilo. Tu não é isso que tu estás vendo, amém? Tu espejo mostra o exterior, o interior tu espejo não pode mostrar, amém? Pero tu interior é o que Deus está tratando de transformar, não tu corpo, amém? A transformação é de dentro hacia fora. Então, irmãos, quando nós outros vemos quando Deus nos alcançou, que éramos nós outros? O Senhor dá uma conotação, uma ideia que somos de barro, e aí a palavra diz claramente que o Senhor agarrou um punho de barro e transformou em um ser humano. Bueno, aí está a explicação. Pero a lo largo da história bíblica, o Senhor sempre nos vai comparar com barro e com um alfarero trabalhando esse barro. Assim o Senhor nos alcançou quando estávamos em pecado, em ruínas, em bancarrota, em destruição. Éramos como um barro sucio, contaminado, hasta tieso, muito duro, necessitado de ser moldeado. E para esse barro ser moldeado, é necessário echar muita água, irmãos. Muita água e muito manejo de las manos del alfarero, de los instrumentos que ele tinha para trabalhar. E o instrumento principal del alfarero é suas manos, não é a rueda, a mesa de trabalho, são suas manos que vão dando a forma, vão dando o desenho, amém? E muita água, amém? Para ablandar, suavizar aquele barro, quando está endurecendo, quando a atmosfera e o clima, a intempérie do clima, queira endurecer o barro para ser moldeado, o alfarero echa mais água e suaviza e trabalha, certo? E pressiona, verdade que sim, para que esse barro pueda dar-se a forma e o desenho que o alfarero tem em sua mente, em seu coração hacerlo, verdade? Então, se eu tenho aqui, nesta manhã, traje para que os hermanos tenham mais ou menos uma ideia. Esto, estão vendo isto, ó? É uma olha de barro, ¿ves? Ó, uma olha de barro. Em espanhol decimos olha. Em português decimos panela, panela de barro. Linda, verdade? Hermosa. Uma irmã da igreja trabalha com isso. Muito linda, muito hermosa. Imagine-se você todo o trabalho que tuvo essa irmã para hacer esse objeto aqui. Muito hermoso. Pode ser decorativo para um lugar, para a decoração de tu casa, pero a ideia é utilizá-lo como olha, verdade? Para cocimento de sopas, de frijoles, de carne, em salsa, enfim, de todo tipo de alimento você pode fazer, e o sabor queda tremendo, a comida queda excelente, um sabor, o paladar de nós outros queda apurado, aguçado, quando comemos comida hechas por este tipo de instrumento, verdade? Tipo de utensílio doméstico, hecho de barro. Imagine-se o trabalho que tuvo essa irmã, buscar a arcilha, o barro, selecionar, quitar todas as pedrecitas, a basura, as ramitas de árvore, hojas, impurezas que estavam aí, que no momento de levar ao horno podia danhar e provocar rajaduras, grietas, verdade? Porque esse é o processo, se dá todo o molde, prepara todo, está muito bonito, muito hermoso, põe ao sol para que pueda maciçar e agarrar uma forma mais forte para depois ir ao horno, verdade? E o momento que vai ao horno, se há pedrecitas aí, essas pedrecitas se vão acalentar, verdade? Se vão acalentar e no momento que se calientam, se expandem ao calor, evidentemente, e abrem grietas no barro. Pode ver que isso aqui não tem nenhuma grieta, está liso, está hermoso, aí, um trabalho perfeito, verdade? Por quê? Porque a irmã teve que selecionar, manusear, manipular muitas vezes para quitar as impurezas. Porque com as impurezas, no momento de estar no horno, isso seria fatal e vai provocar rajaduras. Amém? Foi um trabalho excelente. Assim hace Deus com nós outros, irmãos. E o Senhor nos está processando, está trabalhando em nós outros, muitas vezes, nos põe incluso no horno,
Diz que nos leva ao horno, ao fogo da aflição, da prova, verdade? Do processo que Deus nos mete. E se há impurezas em nós outros, o fogo vai denunciar, vai manifestar no momento da prova, no momento da aflição, no momento do fogo. Mas esse fogo não é para destruir-nos, como não foi para destruir essa peça. Amém? Aí está a olha, você pode ver. Não está destruída, está hermosa, está linda. Veja que tremendo trabalho, hermoso, irmãos, hermoso trabalho. O fogo não teve poder para destruir esta vasilha de barro. Mas bem, la hizo mais forte. Pode volver ao fogo outra vez para ser cocimento de alimentos e não vai provocar nenhum dano. Amém? Por quê? Foi forjada en el fuego. Amém? Se tu está sendo forjado en el fuego de la prueba, quando pruebas futuras venham sobre ti, tu não serás destruído. Amém? Não te vas a desanimar, não vas a desistir, não vas a huir das manos do Senhor e de sua presença, porque has sido forjados en el fuego. Amém? Esta olha ha sido forjada en el fuego. E assim hace Deus. A palavra diz, hermanos, em Jeremias capítulo 18, também você conhece esse passagem. Amém? Dice que o alfarero tinha em suas manos uma vasija, verdade? Dice, e descendia a casa do alfarero, e aqui que ele trabalhava sobre a rueda, um instrumento, verdade? E a vasija de barro que ele hacía se echou a perder em sua mano, e volvió e la hizo outra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amém? Cada vez, hermanos, que nos echamos a perder en las manos del Señor, ¿verdad? Por nuestra rebeldia, por nuestra terquedad, por nuestra falta de entendimiento en los procesos de Dios, el Señor vuelve a hacer y vuelve a pasarnos en el mismo proceso. Y eso es tremendo. Tremendo porque a veces tenemos que repetir la lección. Es como aquele chiquito que não le foi bem no exame e tem que volver a passar pelo mesmo exame outra vez, fazer os mesmos exercícios, mesmas tarefas de casa, trabalhos extraescolar. Por quê? Porque não lhe foi bem. E muitas vezes nós outros estamos em um processo com Deus, já seja por la prueba, por situações, por circunstâncias, e são os processos que Deus utiliza para ir moldeando o barro. Não são processos destrutivos, são processos formativos, amém? Para formação e transformação de algo que é um barro que está aí echado aí, que sai no suelo, inservível, e Deus agarra, põe em suas mãos e começa a trabalhar, e vai processo e mais processo, e diz que essa vasija que estava em la mano do alfarero se echou a perder, amém? Quantas vezes nós outros nos descarriamos, nos apartamos, nos distanciamos do verdadeiro propósito de Deus, porque não entendemos o que Deus está haciendo, ou porque nos resulta dura a prova, ou porque não queremos ser transformados, queremos seguir como estamos, está bom assim, permanezcamos assim, e o Senhor está querendo fazer algo melhor, e mais bonito, e mais produtivo em nós outros, mas nós outros queremos seguir como estamos. Então, se nos echamos a perder, e essa vasija se rompe, e o processo se interrompe, amém? Provocamos um aborto no processo, como que abortamos o processo de Deus, verdade? Em não trabalhar com nós outros, e aí o Senhor tem que volver a ser outra vez. E começar de novo, irmão, isso é tremendo. Empezar de novo, isso é tremendo. Não nos gusta repetir a prova, repetir um exame final de fim de ano, não nos gusta. Pero se não nos gusta, pongamos em ordem, pongamos a contas com Deus, obedezcamos. Se estamos em suas mãos passando e enfrentando processos de parte de Ele, que entendamos que Ele sabe como fazê-lo. Ele é seu Senhor. Se Ele é o alfarero, não vai saber Ele que impureza teremos nós outros? Não vai saber Ele em que área seremos necessitados de ser transformados? Em que área teremos que ser mais pressionados, mais apretados, quiçá, afligidos? Não saberá Ele quanto tempo teremos que estar em el fuego para ser devidamente processados? Me está entendendo? Não podemos quitar essa peça antes do tempo del horno.
Se la quitamos antes do tempo, não estará perfeita como está aqui. Ó. Me está entendendo, irmãos? Tem um tempo para estar no horno. E o alfarero sabe o tempo, porque está mirando, está atento, está pendente de todos os processos. E não se detiene a fazer outras coisas e se olvidou. Não, ele está pendente. A irmã que hizo esto, ele echou esto ao horno, hermanitos. E não se foi a passear, a ver a família, a sair um domingo de passeio e mientras isso estava no horno. Não, estuvo pendente todo o tempo. E cronometrando o tempo, o tempo para saber. E vendo e averiguando e vendo como estava, vai outra vez ao horno. Não está bem todavia. Me está entendendo, irmãos? Para resultar em isso, é necessário passar por os processos, todos os processos. O alfarero sabe o tempo de cocimento do barro. O alfarero sabe a intensidade das chamas e do fogo, da brasa que está aí para processar essa vasija. Antes do tempo não nos vai sacar disso aí, porque seria abortar o processo e essa peça não seria buena e proveitosa para ser algo proveitoso, digamos assim, verdade? Então se disse o Senhor que lá hizo outra vasija segundo lhe pareceu melhor. Amém? Então vino palavra a mim de Jeová dizendo: não podré eu hacer de vosotros como esse alfarero, casa de Israel, disse Jeová. É aqui que como o barro em la mano del alfarero, assim sois vosotros em mi mano, ó casa de Israel. Ó pueblo de Deus que me está escutando aí nesta manhã. Amém? Se você está passando por um processo, não te desanimes. Se o fogo da prueba ha sido duro, fuerte, não te desanimes, não queiras sair do horno antes do tempo, porque abortar o processo significa dizer que tendrás que volver outra vez ao mesmo, a lo mesmo. E o Senhor terá que meter-te outra vez nos mesmos processos por os quais já has passado. Amém? Então, camine, avante, não desista, não te desanime. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus. Ele sabe o que hace. Ele tem os tempos de todas as coisas. Ele sabe como aplicar a intensidade do fogo, da prueba, da aflição. Enfim, ele sabe, irmãos. Amém? O alfarero não vai quitar isso antes do tempo, do horno, porque não vai resultar boa coisa. Amém? Não queira que Deus te saque de situações por as quais Ele está usando para processar-te, para bendecir-te, não para destruir-te. Glória a Deus. Disse a palavra, irmãos, em 2º livro de Coríntios. 2º livro de Coríntios, capítulo 4, é uma palavra hermosa, tremenda, que me gusta muito, irmãos. E disse: pero tenemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós outros. Vou repetir, irmãos. Tenemos esse tesouro em vasos de barro. Usted mira, hermanos, um vaso de barro. La hermana lo hizo, lo moldeou, trabalhou, usou toda a sua técnica e conhecimento e experiência de trabalho e lo hizo. E quizás se puso a observar e viu: oh, que hermoso trabalho lo he hecho, verdade? Que hermoso trabalho. E lo echou aí em um canto, aí em um lugar, em um rincão, puso ao sol, verdade, para agarrar aí. Enfim, pero sabia que sem levar ao horno essa peça não podia servir para nada. Não bastava estar apenas no sol, aí secando um pouquinho de toda a água que havia, todavia do processo. Não, tinha que levar ao horno. Então, a aparência externa está linda, está hermosa, está supostamente quase que perfeita, porque nunca será perfeita, porque foi feita por manos de homem, verdade? Não há perfeição, amém? Há imperfeições, evidentemente que sim. E o que hace mais belo essa peça é isso. São as imperfeições que tem, a ver?
se fuera de forma industrial, hecha em uma fábrica com maquinárias e tecnologia, não seria tão cautivante, tão belo como isso aqui, verdade? Por ser rústico, é o que o torna mais belo. Amém? Glória a Deus. Pero, sabia, esta irmã, que isso aqui tinha que passar por el fuego. Sem passar por el fuego, hermanos, isso não ia servir de nada. Pero, el momento que passa por el fuego, sacado del fuego, aí está a pieza, verdade? Está vazia? Sim, para mim está vazia, não tem nada aqui. Pero há uma essência que eu não estou vendo. Há uma essência e de uma intenção e do amor e da graça, verdade? Da pessoa que isso todo o processo. Amém? A essência da irmã que isso aqui está aqui. Verdade? Suas orelhas estão aqui. ¿Ah? Qualquer polícia aí do Instituto de Criminologia, de Criminalística, verdade? Algum técnico, não é necessário fazer tanto esforço, quem conhece técnicas, verdade, de criminalística, para saber que há orelhas aqui, incluso identificar quem lo hizo. Verdade que sim? É isso, irmão. Porque o ADN, DNA, o ADN da pessoa que lo hizo está aqui. Amém? Aqui está seu sudor, aqui está algumas lágrimas também, verdade? A essência da pessoa que lo hizo está aqui. Amém? Está vazia, pero a essência. O Senhor, hermanos, quando começou a processar-nos, deixou sua essência, está imprimindo sua essência em nós outros. Suas orelhas estão impressas em todo o nosso ser. Tu estás contente, quizá não estás contente com tua aparência física, pero dentro de ti há orelhas, há marcas, há selhos de Deus em tu vida. E a palavra diz que teremos esse tesouro em vasos de barro, por fora barros, imperfeito, processados sim, pero imperfeitos. Não nos gusta a aparência que temos, verdade? Somos um corpo corruptível que se corrompe, que peca e que se ensucia e necessita comer e que suda e que tem olores, verdade? Coisa que não nos agrada, enfim, de todo somos seres humanos. Pero dentro de nós outros há uma essência, amém? Verdade que sim? Diz que é um tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lo belo de nós outros está dentro, não fora. Verdade que sim? Porque os processos que Deus faz, Ele os faz de dentro hacia fora. Aqui você pode ver que há orelhas da irmã que passou, que hizo todo o processo de construção desta peça, desta olha, que alguns todavia não a viram, mas eu quero mostrar. É linda, hermosa. Vendo isso, me motivou a falar de isso. Amém? Uma olha hermosa. Vamos preparar uma boa olha de carne aqui. Então, as orelhas dactilares da irmã estão aqui. Amém? As orelhas do Senhor estão em ti. Desde o momento que Ele te alcançou, Ele pôs sua marca. Amém? Então se disse que para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós outros, que estamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, não estamos solos, derribados, pero não destruídos. Sabe? Isso são processos, irmãos. Atribulados, tá? Angustiados, desesperados, perseguidos. A vezes nos sentimos nós outros desamparados, aunque não estamos desamparados. Nos sentimos solos, aunque nunca estamos solos. Verdade? Nos sentimos destruídos, pero não estamos destruídos, porque os processos por o que passou isto aqui, o fogo não teve poder para destruir. Amém? Como o fogo da prueba, da aflição, do trato personal de Deus com nós outros, não é para destruir-nos, senão para processar-nos e sacar coisa boa de nós outros, boas obras, transformar nosso caráter, transformar nossa vida, capacitar-nos para ser sua obra, capacitar-nos para dar a conhecer o nome do Senhor, donde quer que vayamos. Para isto é
Quizá o Senhor não te vai cambiar tua fisionomia externa, tua aparência externa. Se estás gordito, vas permanecer gordito. Se estás flaco, vas permanecer flaco. Se não tens pelo, vai permanecer sem pelo. Pero por dentro, aleluia, há um tesouro dentro. É a excelência do poder de Deus. E isto não vem sem que seamos atribulados, perseguidos, levados o corpo sempre por todas partes a la muerte de Jesus. Esses processos de muerte, esse fogo não nos destrui, pero nos conduz a la muerte muitas áreas de nossas vidas. E é isso que Deus lhe agrada, levando em el corpo sempre, por todas partes, la muerte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifieste em nossos corpos. Amém? Porque nós outros que vivimos sempre estamos entregados à morte por causa de Jesus. Amém? Para que também a vida de Jesus se manifieste em nossa carne mortal, de maneira que a morte atua em nós outros e em vós outros a vida. Amém? Paulo está dizendo, a morte atua em nós outros que lhes predicamos, que lhes ensinamos, para que vocês recebam a vida do Senhor. Amém? Os líderes, pastores, obreiros, missioneros são levados à morte todos os dias, irmãos. São às vezes rechaçados, são às vezes injuriados, blasfemados, perseguidos, sofrem todo tipo de persecuções, muitas vezes são alejados de sua família, distanciados de seu viver familiar, vivem em outros países, como é o caso meu, tem outro lugar, em outra cultura, outro idioma, outro povo, verdade? São processos que Deus começou comigo, ali há muitos anos atrás, me meteu no fogo da prova, ali atrás, eu não entendia, hoje, aqui está o resultado. Não pode dizer, evidentemente, que já estou perfeito, não. Todavia, sigo sendo processado para futuros trabalhos que o Senhor me vai levar, amém? E o processo nunca termina, é isso que eu estou dizendo para você. Amém? Então, Paulo está dizendo, de maneira que a morte atua em nós outros, quem o Senhor levantou para ensinar-lhes, para que em vós outros tenham vida e vida em abundância de parte de Deus, amém? Glória a Deus. Então, se persecução, tribulação, circunstâncias adversas, o que estamos vivendo nesse tempo, não tem poder para destruir-te, irmão, senão para processar-te. Quizá Deus te ha permitido passar por isso para resultar em algo bueno para Ele. Amém? Me está entendendo? É isto. Desse barro se pode fazer vasos, vasijas, olhas, outros instrumentos e utensílios domésticos, pero se pode fazer vasijas para derramar aceite dentro, amém? O perfume também utilizavam os israelitas naquele entonces. Não sei, quizá Deus quer llenar-te com seu perfume dentro, para que retengas o perfume de Cristo, deverá ser processado para que isso não se te vá e não se te escape. Para que retengas o aceite da unção dentro de ti, é necessário tapar todas as grietas de tu vida espiritual, verdade? Tapar todas as brechas que estão aí, quitar todas as impurezas, porque no fogo de la prueba, la pedrecita se calienta e provoca rajaduras e grietas em el barro. Então, se para que a unção não se te vá, não se te escape, para que o perfume de Cristo não dê lugar a tu mau caráter ou a outras situações que tu tens por aí, é necessário os processos. E aí está a tribulação, a persecução, a escassez, a contrariedade. Teremos que fazer muitas vezes coisas que não queremos fazer, verdade? A obediência, que vem a moldear-nos, a ensinar-nos que devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Glória a Deus. Diz, hermanos, o mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Ou é segunda e primeira? Vamos a ver. Sim. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Porque o Senhor é o Espírito, e donde está o Espírito do Senhor, allí hay libertad. Amém? Libertad.
A liberdade que temos é para obedecer. Liberdade para ser siervos. Liberdade para ser escravos do Senhor, não escravos do pecado ou escravos de nossa vontade. Amém? Disse, portanto, nós outros todos, mirando a cara descoberta, como em um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, em la mesma imagem, como por el Espírito del Senhor. Amém? Somos transformados, pero esse ser transformados, disse a palavra, mirando a cara descoberta como em um espelho a glória do Senhor, que tu puedas mirar diariamente, constantemente, perseverantemente a glória do Senhor, porque é esta glória que te vai transformar. Amém? As pessoas se apartam de Deus, se apartam de la igreja, se apartam de caminhar com Deus e deixam de mirar sua glória. Mirar sua glória como em um espelho, para que esta glória te vá transformando dia com dia, até chegar o momento de parecer com Ele, até ser como Ele é, em caráter, em imagem, em essência. Amém, igreja? Glória a Deus. Então se diz, somos transformados. Então a pergunta é, que has estado mirando nesse tempo? Has estado mirando a pandemia? Estás mirando a situação difícil econômica que tu país está passando? Estás mirando a glória deste mundo? Porque o mundo tem a sua glória, é uma glória fugaz, passageira, uma glória de corrupção, de mentiras, de enganos, de pecado. Que glória has estado vendo? Porque o mundo também tem a sua glória. E o diabo, quando tentou Jesus, disse, toda a glória aí, todo me foi dado. Tu pode receber todo isso. Jesus disse, não, em outras palavras, Jesus está dizendo, eu não estou buscando a glória desse mundo, minha glória está no céu. Jesus nunca se deixou confundir. E às vezes nós nos deixamos confundir, irmãos. Claramente diz a palavra em Filipenses, que nossa cidadania está no céu, onde o Senhor nos espera. Não está aqui nossa cidadania. Então, a glória deste mundo não deve, por lo menos, não deve ter nenhum poder para cautivar-nos, para enganar-nos, que nós vayamos aí com todo por a glória deste mundo. Não, a glória deste mundo é passageira, é destrutiva, leva à destruição, e um dia todo vai ser queimado por o fogo, a glória deste mundo vai deshacer-se. Amém? E a glória do Senhor vai reinar por todo e sempre. Amém? Que glória has estado mirando nesse tempo? E o Senhor disse, nós outros, mirando a cara descoberta, como em um espelho, a glória do Senhor. Eu conselho que te dou nessa manhã, mira a glória do Senhor. Mira a glória do Senhor, aún em meio à tribulação. Mira a glória do Senhor, aún em meio ao fogo da prova. Aí está a glória também. Aí está a glória do Senhor. Porque se Ele te põe em el horno caliente de fogo ardiente, Ele está contigo aí, como estuvo com Daniel, como estuvo, com os 3 muchachos amigos de Daniel. Não estavam solos. Amém? Glória a Deus. Então se disse, mire a glória do Senhor nesse dia, nessa manhã, em la circunstância que estás vivendo. Mira a glória, escudrinha, discerna, em meio ao problema, há glória de Deus aí, que não tem poder para destruir-te. Disse, perseguidos, atribulados, pero não destruídos, há glória de Deus no processo que Ele nos conduz. Amém? Porque Ele está aí, irmão. Ele nos conduz no processo. Amém? Glória a Deus. E nessa manhã, esse é o conselho que Deus te dá. Mira a glória do Senhor, para que seas transformados de glória em glória, em la mesma imagem del Senhor. Aleluia. E para terminar, hermanos, primeira carta de Juan, primeira epístola de Juan, o apóstolo, aí antes do Apocalipse, verdade? Disse, hermanos, capítulo 3, versículo 1, veja o que diz a palavra. Mirá quão amor nos ha dado o Padre, para que seamos chamados hijos de Deus. Uau! Por esto, o mundo não nos conhece, porque não le conheceu a Ele.
Amados, ponga atenção, amados, agora somos hijos de Deus. E você que está escutando aí, creio sinceramente que tu has aceitado a Jesus como tu Senhor e Salvador. E se não lo ha hecho, aceita-lo hoje. E se has estado descarriado porque um dia caminaste com Jesus e te apartaste, anda no mundo, vivendo tu vida, vuelva aos caminhos do Senhor pronto, porque as señales que estão aí nos estão dizendo que o Senhor verdadeiramente pronto viene. Amém? 20, 30 anos atrás, se alguém dijera, Cristo viene, não havia señales efetivas de sua venida. Amém? Pero hoje sim há. E você lê Mateus 24, você vai ver aí, irmãos. Todo o que está escrito já está acontecendo. As señales estão muito claras. Esta pandemia é uma señal clara. Outras pandemias vendrão, outros problemas a humanidade vai enfrentar, hasta que o Senhor se manifeste em glória por seu povo. Se tu está escutando, quero crer que tu eres povo de Deus. Quizá estás apartado, quizá estás distanciado do convívio do corpo de Cristo. Alguma situação passou contigo na igreja ou contigo mesmo, te fuiste e nunca mais te regressaste aos caminhos do Senhor. Quizá o mundo te atrapou, a glória deste mundo te atrapou e tu vives hoje bajo a glória deste mundo e quitaste a mirada de la glória de aquele que te podia realmente transformar. Pero bueno, se Deus te permite estar aí conectado escutando isto, significa dizer que Deus todavia tem propósito contigo. Amém? Ele quer que nesta manhã tu apartes tu mirada do mundo, da glória do mundo, e direcione tu mirada hacia o Senhor, hacia a glória de aquele que te pode transformar, que pode escrever tu nome no livro da vida, e já quando o Senhor venga, aí tu vai conhecer realmente a glória do Senhor, porque tu serás transformado nessa mesma glória. Diz o Senhor que no arrebatamento da igreja seremos transformados. Amém? Glória a Deus. Evidentemente, não é a transformação que a gente busca, verdade? A transformação em um ginásio para ficar mais musculoso, mais flaco, quitar a graça, a gordurita. Não, 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 não. A transformação é em nossa essência. Amém? Glória a Deus. Então, para finalizar, diz: Mirá quão amor nos ha dado o Padre, para que seamos chamados hijos de Deus. Por esto, o mundo não nos conhece, porque não le conheceu a Ele. Amados, agora somos hijos de Deus, e aún não se ha manifestado lo que hemos de ser. Amém? Aún não se ha manifestado lo que hemos de ser, pero estamos em um processo. Amém? Toda essa palavra nos está falando de processos, processos de transformação, processos de regeneração. Amém? Ou seja, então se disse, aún não se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, uau, esse pero é tremendo, irmãos. Pero sabemos que quando Ele se manifieste, seremos semelhantes a Ele, porque le veremos tal como Ele é. Amém? Que tremendo. Te gozas com isso ou não? Te alegras com isso ou não? Se não estás contente com tua aparência física, repito, tu não és isso aí. Há uma glória, uma excelência que Deus tem preparada para ti e para mim. Seremos transformados de glória em glória, diz a palavra, que hasta este momento não se ha manifestado o que hemos de ser. E por isso, a desconformidade, o descontento que nos passa muitas vezes, eu rechaço alguns processos que Deus nos mete, porque não o entendemos, mas Ele sabe o que está fazendo. De la maneira que isso, o alfareiro com isso aqui, sabia por que estava fazendo, por que moldeava, por que apretava, por que golpeava, sabia por quanto tempo tinha que passar no fogo todo isso, para resultar em isso. Amém? Antes, não podia. Então, se disse, nesse momento, não sabemos, verdade? Diz a palavra, lo que hemos de ser. Pero sabemos que quando o Senhor se manifieste, diz a palavra,
seremos semelhantes a Ele, porque le veremos tal como Ele é. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quero deixar essa palavra para você. Diz a palavra que todo aquele que tem esta esperança, que esperança? A esperança de ser transformado como o Senhor, amém? Todo aquele que tem essa esperança em Ele, se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro, amém? Analisa tua vida nessa manhã, escudrinha teu coração. Há impurezas? Não impurezas quizá naturais de personalidade, não. Impurezas que buscamos nós outros através do pecado. Será que há mundanidade em nós outros? Será que há um prazer por as coisas do mundo, por a glória deste mundo? Essas são impurezas que vão causar um problema tremendo quando levamos o barro ao fogo, porque provocam rajaduras. Amém? Provocam grietas no barro e tu não pode utilizar para cozimento e para nada. Pode utilizar para guardar a outra coisa, para ser uma maceta, sembrar alguma mata por aí, pero para cozimento não pode. Amém? Para cozimento não pode haver grietas. E para que não haja grietas quando será levado ao fogo, é necessário quitar todas as pedrecitas e as impurezas que estão no barro. Então se diz a palavra: todo aquele que tem essa esperança, a esperança de ser transformado em la glória do Senhor, disse: se purifique a si mesmo, assim como Ele é puro. Analisa tua vida nesta manhã, amém? Analisa tua vida e o Senhor te disse nesta manhã: quite já pronto tu mirada de la glória deste mundo. Tu mirada de la glória de los problemas, de las circunstâncias, del dolor, de las persecuções. Ponga tu mirada en el Senhor. Ponga tu mirada como um espejo na glória do Senhor. Esta glória que tem poder para transformar-te. Quando os discípulos viram Jesus no monte de la transfiguração, era o que Jesus estava mostrando. Assim serão vocês depois de passar por todos os processos que los vou levar. Amém? Quando o Senhor em um monte, los levou ao monte e ascendeu ao céu, Ele subiu e retomou sua glória. Amém? A glória derrada no cielo para cumprir propósito aqui na terra. Lo mismo passa com nós outros. Há uma glória, uma excelência da glória de Deus que nos espera no cielo. Para mientras estamos aqui. Então, se buscamos a santificação, busquemos a purificação, para que o Senhor pueda, em um momento dado, venir por sua igreja e que vayamos com Ele, amém? A la glória eterna. E nessa manhã quero orar por você. Veo muitas pessoas aqui conectadas. Me permitem nombrá-los. Vemos aqui Idália Maiorquim. Idália, la estranhamos, Idália. ¿Qué passou? Estás enferma? Quero orar por você. Deus te bendiga, Idália. Queremos ver-te outra vez aí. Se algo está passando, nos diz, nos comunica. Queremos saber como estás. Nos preocupamos contigo, amém? Oman Esquivel, amado amigo, glória a Deus aí de Pueblo Viejo, amém? De la marisqueria aí frente à la bomba. Deus te bendiga, bendiga teu negócio, bendiga o trabalho de tus manos, bendiga tu casa, tu família, tus hijos, tu esposa, tu mamã, essa grande servidora de Deus. Deus bendiga tu vida, varão. Graças por tudo que tu has hecho por mim, me has ajudado muito. Estou em deuda contigo por toda a ajuda que me brindaste. Quando ia a São José estudar arte, verdade? Uma vez a semana, você guardava minha moto, cuidava minha moto aí. Tremendo homem de Deus, Deus bendiga tua vida. Bendigo Luiz Paredes, declaro sanidade, se estás um pouco afetado de saúde, que Deus te bendiga, te cure, te restaure. Bendigo Karina Alvarado Rosales, que o Senhor te bendiga, Karina. Estar na presença do Senhor é o melhor. Hoje estás mirando o Senhor como um espejo, mirando sua glória, para que em um dado momento o Senhor te vá transformando dia com dia na glória do Senhor. Maria Mora, bendigo tu vida, tu casa, tu descendência, amém. Lili Madriz, aí em Upala, que o Senhor te bendiga, minha irmã, todos de Upala, homens e mulheres de Deus de Upala.
Bendigo Jason Pérez, glória a Deus por tua vida, Jason Pérez. Samuel Mateus, que o Senhor te bendiga. Maribeth Gomes aí em Upala, gente de Upala, amo muito esse pueblo, que Deus bendiga. Maribeth, Fred, Fresse, Iane, amém, e todo o trabalho de vossas manos. Pedro Molina Ugalde, que o Senhor te bendiga, que a glória do Senhor descienda sobre ti. Alicia Barqueiro Cascante, hermana, Deus te bendiga, amém. Toma essa palavra para ti nessa manhã, Alicia. A glória do Senhor é melhor que a glória deste mundo, amém. A glória do Senhor pode transformar-nos e preparar-nos para um dia estar com Ele por toda a eternidade. A glória desse mundo se vai quedar aqui e nada nos vamos a levar de aqui. Bendigo Olga Lídia Álvares Godoy, de aqui de Carmona. Bendigo suas vidas, amém. Senhor, ó Deus, oro por esse povo, amado Deus, nesta manhã, e quantos mais se vão conectar mais tarde, vão assistir esse vídeo. O Senhor nos falou nessa manhã, Senhor, de processos. O Senhor nos falou, Senhor, ó Deus, de horno, nos falou de processos de purificação, de santificação e de transformação, Senhor, que Tu nos está levando e conduzindo. O resultado final é que Tu glória será o que se vai reflejar em nossa vida. Pero não é necessário que vayamos já ao cielo hoje mesmo para que essa glória esteja em nós outros. Tu nos permite desfrutar de esta glória, manifestar Tu glória em esta carne, em esse corpo de barro. Tu nos permite que essa glória se refleje, Senhor, ó Deus. Tu nos permite ter experiência com Tu glória. E nessa manhã eu quero declarar transformação nessas vidas que aí estão. Se estão passando por tribulação, por problemas, por situações adversas, se estão sendo perseguidos, se estão angustiados, se sentem abandonados, destruídos, sem esperança, eu quero dizer para ti que Deus te tomou por sua mano. Tu estás na mano do Senhor sendo processado. As ovelhas do Senhor, é o selho, o Espírito de Deus está processando-te, trabalhando desde adentro hacia fora. Evidentemente, tu não miras a transformação, não logras ver todo o que Deus está fazendo, porque o trabalho é interno, não é externo. Pero se vai reflejar em tu vida, sim, pronto se vai reflejar todo o que Deus ha empezado a hacer em tu vida, porque a gente se dará conta que já não eres a mesma pessoa. A gente se dará conta que as mesmas palavras que saíam de tu boca no passado não são as que saem hoje. Tu hablas diferente, tu pensas diferente, tu te mueves de forma diferente. Quizá incluso tu fisionomia ha cambiado, porque Deus quizá te ha sanado de enfermidades e situações que te han deformado tua aparência física. A glória do Senhor, quero dizer-te para ti, nessa manhã, tem um poder transformador e restaurador desde adentro hacia afuera, incluso nossa fisionomia e nossa aparência. E o Senhor pode cambiar, pode quitar essa aparência de tristeza, de dolor, de depressão, de angústia e poner gozo em tu vida, alegria de viver. Ele pode quitar toda a amargura, toda a depressão, o sentimento de angústia, de ansiedade que nos entristece, que nos provoca um abatimento, e dar-te uma nova aparência, porque a glória do Senhor, quando se refleja em nós outros, todo é transformado. Aleluia! Eu bendigo tu vida nesta manhã. Essa palavra é para ti. Esta palavra é para ti que está aí conectado. Não é coincidência que estés aí. Não é porque não tinha nada que fazer. Quizá has deixado de fazer algo para escutar, porque Deus te está falando nesta manhã. Ele quer imprimir sua glória em tu vida. Ele quer derramar sua glória em tu vida. Ele quer quitar toda a impureza de ti, do teu ser, de tu vida, para transformar-te. Ele quer quitar essa aparência que tu crês que é muito linda e hermosa, e transformar em algo mais belo, mais hermoso, em algo celestial. Aleluia. Que o Senhor te bendiga nessa manhã. Agarra essa palavra para ti, medita nessa palavra, porque nessa manhã Deus ha preparado para falar contigo. Ele ha preparado esse mensagem para falar a tu coração. Eu te bendigo nessa manhã, em nome de Jesus. Quero deixar uma canção para que você la escute.
para que você esteja aí. Amém? Conectado todavia em oração. Que o Senhor te bendiga.